Lucas sempre acreditou que sua vida mudaria quando os outros finalmente reconhecessem seu valor. Esperava elogios no trabalho, incentivo da família e apoio dos amigos. Mas os dias passavam e nada disso vinha. No emprego, seu esforço passava despercebido. Em casa, as ideias eram recebidas com olhares frios. Entre os amigos, seus sonhos eram motivo de piada. Você, fazendo isso, não tem perfil, diziam. No começo, a falta de apoio doía como uma ferida aberta. Lucas pensava, se ninguém acredita em mim, talvez eu esteja errado. Era como se precisasse do aval alheio para se mover. Foi numa madrugada inquieta que encontrou por acaso um livro de filosofia estoica. A primeira frase que leu parecia ter sido escrita para ele. A opinião dos outros é vento, e o vento não move quem está enraizado. Naquele instante, percebeu. Ele havia colocado a própria vida nas mãos de quem não carregaria seu fardo. Esperava a aprovação para seguir, como se a coragem pudesse ser terceirizada. Mas os estoicos ensinavam que a verdadeira força vem de dentro, que é insensato esperar que os outros vejam seu valor antes que você mesmo o veja. Lucas fechou o livro e disse em voz baixa, não preciso que acreditem, eu preciso acreditar. A decisão parecia pequena, mas era a semente de uma mudança profunda. A partir dali, ele não mediria sua vida pela fé que os outros tinham nele, mas pela fé que ele teria em si mesmo. O mundo ao redor ainda não havia mudado. As vozes de dúvida ainda ecoavam. Mas pela primeira vez, Lucas sentia que tinha algo mais forte que a aprovação, uma convicção interna que não dependia de ninguém. Nos dias seguintes àquela madrugada, Lucas começou a testar sua nova decisão, seguir adiante mesmo sem aplausos. No trabalho, percebeu que ninguém notaria se ele se esforçasse mais. Mas, ao invés de se sentir desmotivado, enxergou nisso um treino estoico. Agir pelo certo, não pela recompensa. Marco Aurélio já dizia, a satisfação está em cumprir o seu papel, não em ser visto. Lucas passou a chegar mais cedo, organizar o que podia e entregar resultados discretos, mas consistentes. Ninguém o elogiava. E, curiosamente, isso já não importava tanto. Na vida pessoal, a solidão se intensificou. Amigos sumiram, familiares continuaram indiferentes. Antes, isso o deixaria paralisado. Agora, via como um campo de treinamento, aprender a andar sem muletas emocionais. Durante uma caminhada, refletiu, se meu valor depende da crença dos outros, ele nunca será meu de verdade. Foi nesse silêncio social que Lucas começou a se ouvir melhor. Descobriu que queria abrir um pequeno negócio, algo simples, mas próprio. Ideia que, ao compartilhar com conhecidos, gerou risos e olhares de desprezo. Ele não reagiu, apenas pensou, não preciso convencê-los, preciso me provar. Cada passo solitário se tornou um ato de liberdade. Cada ausência de aplauso, um lembrete de que estava construindo para si, não para a plateia. O mundo continuava igual, mas dentro de Lucas, algo crescia. A força silenciosa de quem já não precisa que apontem o caminho. O maior teste para Lucas veio em uma tarde de domingo, quando foi convidado para um encontro de velhos amigos. Entre piadas e histórias antigas, alguém perguntou sobre seus planos. Lucas contou de forma simples sobre o negócio que queria abrir. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que o sarcasmo viesse. Cara, isso não é para você. Você vai perder tempo e dinheiro, disse um deles rindo. Outro completou. Melhor procurar algo seguro. Você não tem perfil para empreender. Antes essas palavras seriam como facas, cortando sua confiança. Agora ele respirou fundo e lembrou de uma frase de Epicteto. Se te ofendes com a opinião de alguém, és seu prisioneiro. Ele respondeu apenas com um sorriso leve e mudou de assunto. Não porque concordasse, mas porque não via mais sentido em lutar por reconhecimento.
Entendeu que não era seu dever provar nada a quem já havia decidido não acreditar. Ao chegar em casa, refletiu sobre aquele momento. A antiga versão de Lucas teria passado a noite remoendo as críticas, talvez até desistido do plano. Mas agora percebia algo diferente. As palavras deles não tinham o poder que antes possuíam. Era como se tivesse construído um escudo invisível, feito de convicção. Não era orgulho cego, mas uma fé racional em si mesmo. Ele sabia que iria errar, cair, aprender. E tudo bem. Não precisava que ninguém entendesse isso, porque no fim, o valor de sua jornada não viria da aprovação externa, mas da coragem de segui-la até o fim. Os dias que se seguiram foram como atravessar um deserto sem mapa. Adriano acordava cedo, mas o silêncio da casa ecoava como um lembrete de sua solidão. Os antigos colegas não ligavam mais. Os que antes diziam estar ao seu lado desapareceram como poeira levada pelo vento. Foi nesse isolamento que ele descobriu algo que os estoicos chamavam de autossuficiência da alma. Ele entendeu que a força que precisava não viria de aplausos ou validações externas. A única aprovação necessária era a que dava a si mesmo ao deitar-se, sabendo que havia feito o melhor naquele dia. A cada manhã, ele escrevia em um caderno 3 coisas: o que poderia controlar, o que deveria aceitar e o que precisava abandonar. Isso o ajudava a manter a mente clara, mesmo quando tudo parecia incerto. Os primeiros frutos começaram a surgir. Não eram grandes vitórias, mas pequenos avanços que apenas ele percebia. Um cliente que voltou a procurar seus serviços. Um texto que recebeu elogios sinceros. Uma noite em que conseguiu dormir sem que a ansiedade o esmagasse. Ele entendeu que acreditar em si mesmo não era se achar invencível, mas saber que mesmo quando tudo parece contra, você ainda pode escolher agir. E no deserto que estava atravessando, essa era a única água que o mantinha vivo. O que está por vir não depende do mundo acreditar, depende apenas de eu não desistir, repetia para si mesmo antes de dormir. As coisas começavam a se alinhar lentamente, mas a dúvida era uma sombra persistente que o seguia em cada passo. Adriano sabia que estava avançando, mas a voz interna, aquela que questiona e enfraquece, insistia em perguntar: e se tudo isso for em vão? Ele percebeu que a dúvida não desaparece simplesmente. Ela é como um visitante indesejado que bate à porta todos os dias. A diferença estava em decidir se iria deixá-la entrar ou não. Inspirado por um trecho de Sêneca que lera, Adriano concluiu: não é o peso que nos destrói, mas a maneira como o carregamos. Então, fez uma escolha. Não viveria mais reagindo ao que o mundo jogava sobre ele. Passaria a agir de acordo com seus princípios, mesmo que ninguém entendesse ou apoiasse. Foi nessa época que recebeu uma proposta para retornar ao antigo emprego. O salário era bom, mas sabia que se aceitasse, enterraria o projeto que vinha construindo com tanto esforço. A decisão doeu. A segurança tentava seduzi-lo, mas ele sabia que não buscava apenas sobreviver. Queria viver com propósito. Recusou a oferta. Naquela noite escreveu no caderno: dúvida é sinal de que estamos no caminho da mudança, e mudança exige coragem. Mesmo sem garantias, sentiu-se mais leve. Era como se tivesse dado um passo decisivo, não apenas para o trabalho, mas para a própria vida. Meses se passaram desde que Adriano recusou o retorno ao antigo emprego. No início, parecia que nada havia mudado. O dinheiro ainda era curto e as dificuldades persistiam, mas silenciosamente algo estava florescendo. O projeto que ele vinha desenvolvendo começou a chamar a atenção. Uma pequena publicação sobre seu trabalho foi compartilhada nas redes sociais e logo surgiram os primeiros clientes reais. Não eram muitos, mas eram suficientes para acender uma chama dentro dele, a confirmação de que estava no caminho certo. Cada resultado, por menor que fosse, ganhava um significado imenso. A primeira venda, o primeiro elogio sincero, a primeira indicação de alguém que confiava no que ele fazia.
Adriano passou a perceber que o crescimento raramente é explosivo. Ele é construído em silêncios, na repetição diária, nos detalhes que quase ninguém vê. Com cada passo, a confiança substituía parte da insegurança. Ele já não se via como alguém que tentava, agora era alguém que estava fazendo. Aos poucos, as pessoas que antes duvidavam começaram a mudar o tom. Algumas se aproximaram, oferecendo apoio. Outras, silenciosamente, apenas observavam, surpresas com a evolução. Adriano entendeu que a perseverança não era apenas resistir, mas também celebrar o pequeno avanço, pois é ele que abre caminho para as grandes vitórias. Naquele mês, guardou um valor simbólico em uma caixa de madeira. Não era muito, mas para ele representava algo maior. A prova de que a decisão de continuar valera a pena. O progresso de Adriano era real, mas estava longe de ser constante. Após o entusiasmo inicial das primeiras conquistas, veio uma fase silenciosa, semanas em que nada parecia avançar. Os clientes diminuíram, as contas começaram a se acumular novamente, e a insegurança que ele pensava ter deixado para trás voltou a bater à porta. No silêncio da madrugada, sozinho em seu pequeno escritório, Adriano se perguntava se todo aquele esforço fazia sentido. O peso da dúvida é traiçoeiro. Ele não chega de uma vez, mas se infiltra devagar, até que tudo parece mais pesado. A cada dia, a ideia de voltar para algo seguro parecia mais tentadora. Afinal, não seria mais fácil aceitar um emprego estável e deixar o sonho para trás? Mas numa noite chuvosa, ao revisar seu caderno de anotações, Adriano encontrou algo que havia escrito meses antes. Se eu desistir agora, nunca saberei até onde poderia ter chegado. A frase o atingiu como um soco. Ele percebeu que estava exatamente no ponto onde muitos param. Não porque não possam vencer, mas porque a dor do esforço parece maior que a promessa da recompensa. Respirou fundo, fechou o caderno e decidiu. Não iria parar ali. Poderia estar cansado, frustrado e até com medo, mas se lembrava de que a persistência não exige força todos os dias, exige apenas que, mesmo fraco, você dê mais um passo. E assim, Adriano se preparou para atravessar a parte mais difícil da jornada, aquela em que quase ninguém continua. Meses depois de decidir continuar, Adriano enfrentou um novo obstáculo. Um grande cliente cancelou um contrato que sustentava boa parte de sua renda. Foi como um golpe seco no estômago. Ele passou a noite inteira olhando para a planilha de finanças, tentando entender como manteria o negócio vivo. Tudo indicava que teria que cortar custos, reduzir serviços e talvez deixar para trás alguns sonhos. Mas no meio dessa crise surgiu uma proposta inesperada. Um amigo indicou Adriano para um trabalho de emergência, reformar e reestruturar um projeto em completa falência. O pagamento era modesto e o risco enorme. Qualquer pessoa sensata recusaria. Adriano quase disse não. Afinal, por que gastar tempo e energia em algo que poderia arruinar ainda mais sua reputação? Mas ao refletir, ele percebeu algo. Talvez aquela fosse a chance de provar a si mesmo que poderia transformar o impossível em algo viável. Aceitou o desafio. Os primeiros dias foram caóticos. Dívidas, funcionários desmotivados, clientes insatisfeitos. Mas, ao invés de se intimidar, Adriano mergulhou no problema com toda a experiência que havia acumulado. Sem perceber, estava construindo algo muito maior do que imaginava. E aquela tarefa, que parecia uma perda de tempo, começava a abrir portas que ele nunca teria alcançado sozinho. Porque, às vezes, a vida esconde a oportunidade dentro de um problema, só para testar se você está disposto a olhar além da dificuldade. O projeto que Adriano assumiu como um último recurso começou a ganhar vida. Com disciplina, criatividade e liderança firme, ele conquistou novamente a confiança dos clientes e motivou a equipe. O que antes era um negócio prestes a fechar, agora respirava esperança. Meses depois, um investidor,
que acompanhava tudo em silêncio, o procurou. Esse investidor revelou que estava observando sua habilidade de transformar caos em ordem e, impressionado, ofereceu um contrato milionário para que Adriano aplicasse o mesmo método em outras empresas em crise. A notícia correu rápido no meio empresarial, mas o que poucos sabiam é que essa vitória nasceu no momento em que ele quase desistiu. Não foi um golpe de sorte. Foi o resultado de noites sem dormir, decisões arriscadas e a coragem de continuar mesmo quando ninguém acreditava. Adriano percebeu que o reconhecimento externo era bom, mas a maior conquista estava dentro dele. Agora sabia que não era apenas capaz de se reerguer, mas também de guiar outros pelo mesmo caminho. Às vezes, a vitória chega silenciosa, disfarçada, sem aplausos ou holofotes. E quando você menos espera, ela muda para sempre o rumo da sua história. Com o contrato assinado, Adriano poderia simplesmente desfrutar do sucesso e garantir sua estabilidade financeira. Mas algo dentro dele dizia que a história não terminava ali. Ele sabia, na pele, como era estar no fundo do poço, e não queria que outros passassem sozinhos pelo que ele passou. Decidiu criar um programa de mentoria para empreendedores e profissionais em crise, ensinando não apenas técnicas de gestão e produtividade, mas também resiliência emocional, foco e clareza mental. Seu objetivo era simples e profundo: mostrar que é possível recomeçar, mesmo quando tudo parece perdido. Suas palestras começaram pequenas, mas rapidamente lotaram auditórios. Ele não falava como um guru, mas como alguém que tinha as cicatrizes para provar que sua mensagem era real. Cada história que contava arrancava lágrimas e acendia esperanças. A vida que antes parecia destruída agora era um farol para outros. Adriano entendeu que reerguer-se não é só sobre salvar a si mesmo, é sobre estender a mão para quem ainda está tentando se levantar. E assim, sua queda se tornou o alicerce da missão mais importante da sua vida.